amigos do JC Esportes. Estamos de volta aqui junto com vocês. Eu sou o Adriano Garcia, para falar das últimas novidades aqui que nós tivemos nessa semana no âmbito esportivo. É claro que está tudo parado, mas existem decisões importantes em curso e nós vamos falar sobre algumas delas aqui no JC Esportes de hoje. Lembrando que você, se não é inscrito ainda, por favor, no rodapé direito aí da sua tela, você tem a possibilidade de se inscrever, ou também pode se inscrever através deste endereço que está aí na sua tela, tá certo? Ajude, compartilhe o conteúdo, curta, é muito importante para aumentar o nosso alcance, e dê o seu feedback aí na seção comentários, o que nós podemos melhorar, indique para os amigos, né, e deixe aí o seu comentário e o seu like, que são muito importantes, tá certo? Bom, vamos falar aqui, então, neste programa, né, de decisões, novidades importantes que estão acontecendo no mundo do esporte, né? O último vídeo em que nós nos falamos aqui foi justamente falando sobre o adiamento da Olimpíada de Tóquio, né? Na última vez que nós estivemos no ar, isso ainda não estava definido, ainda não estava definida a data, mas foi no início dessa semana definida a data de realização em 2021 dos Jogos Olímpicos, de Tóquio, cuja a nomenclatura ainda é Tóquio 2020. Aliás, eles estão com prejuízos enormes, né? Prejuízos enormes, não iam ter um prejuízo à toa, como se tem os prejuízos aqui no Brasil, no que é público, né? Só para mudar a identidade visual, gastar milhões e milhões com isso. Eles não seriam tolos de ter esse tipo de prejuízo. Então, as Olimpíadas Tóquio 2020, entre aspas, estão marcadas agora. Será entre o dia 23 de julho de 2021 e 8 de agosto, né? Então, 23 de julho de 2021 começam-se, e tenho certeza tudo estará bem até lá, apesar dos males que vamos ainda passar. Em 23 de julho de 2021, teremos o início dos Jogos Olímpicos de Tóquio, Tóquio 2020, mas é 2021. O início dos Jogos Olímpicos de Tóquio em julho de 2021, e a gente torce pelos nossos atletas, pelos atletas brasileiros, e torce para que seja um grande espetáculo, né? Isto posto, vamos entrar em outras notícias aqui. Vamos primeiro, a gente sempre começa por aqui e voa, mas vamos primeiro voar, então, para a Europa, em relação ao futebol. Evidentemente, algumas decisões importantes no âmbito futebolístico, né? Então, os jogos das datas FIFA de seleções não serão realizados no meio do ano, né? E também a possibilidade de adiamento por conta do novo coronavírus, encurtamento, vamos assim colocar, da temporada 2020-2021. Ela deve ser mais curta, porque o objetivo da UEFA é permitir com que as federações possam concluir os seus campeonatos, né? Desta temporada atual, 2019-2020. Então, o objetivo da UEFA, o objetivo da própria FIFA é de que as competições de clubes, as competições nacionais e as competições continentais de clubes, elas sejam concluídas nesta temporada, a fim de que não bagunce em definitivo o calendário da temporada 2020-2021, né? Então, o prazo, falando de Europa, falando de UEFA, para a conclusão da temporada, inicialmente era de até 30 de junho, porém, fica uma coisa dúbia, porque a Federação Holandesa, a KNVB, ela havia determinado, ela passou um comunicado dizendo que teria até o dia 3 de agosto como data limite para a conclusão da temporada na Holanda, né? Apesar da UEFA não ter em seu comunicado dado uma data específica,
a Federação Holandesa meio que furou a informação e colocou que teria até 3 de agosto para concluir a sua liga, as suas ligas nacionais, né? As suas ligas, a Eredivisie, a Eerste Divisie, teriam de ser concluída, a Tweede Divisie, que é a terceira divisão, teriam as suas datas a serem conclusas até 3 de agosto, né? Então, fica este meio que sendo o deadline, então, ainda que extraoficial, 3 de agosto, mas uma Liga Nacional já se antecipou e decretou o seu campeão, né? Antes de falar qual é esta liga, é importante dizer que na Holanda, os principais times do futebol holandês já se posicionam sobre a finalização do campeonato local. Então, o Ajax, que é o atual líder, surpreendentemente, o AZ, que tem chances ainda de título, e que tem chances claras ainda de título, está na luta contra o Ajax, num gesto nobre, apoia o encerramento do campeonato. O outro gigante da Holanda, o PSV, já demonstrou apoio ao encerramento do campeonato, e o Zwolle, o PEC Zwolle, que luta contra o rebaixamento, hoje estaria fora da zona de rebaixamento, mas está ali muito perto da zona de rebaixamento na Liga Holandesa, na Eredivisie. O Zwolle é o 4º time holandês que já se colocou favorável ao encerramento da Eredivisie, o encerramento da temporada na Holanda, né? As divisões inferiores lá já foram encerradas pela federação local. Então, é importante colocar que na Bélgica já está definido. O Bruges, que tinha uma vantagem grande na liderança do campeonato, já é o campeão belga, né, desta temporada. Tinha uma vantagem de 15 pontos para o segundo colocado, mas já foi decretado campeão. Essa decisão vai ser ratificada no dia 15 de abril, em uma reunião entre os clubes locais, mas já está decretado que é o campeão da Jupiler League, a Liga da Bélgica, a equipe do Bruges, né? E fica como grande decisão a ser tomada lá na Bélgica se será aguardado para que se tenha a decisão da Copa Belga entre Bruges e Antwerp, que teria de ter acontecido no dia 22 de março. Vamos ver como o Antwerp encara essa situação, mas se o campeonato for encerrado, tudo indica que a Copa também será encerrada. É uma pena para o Antwerp, mas esta foi a atitude tomada na Bélgica, né? Na Itália, há clubes que não querem voltar de jeito nenhum. O caso deles, um deles é o Brescia, né? Que o presidente declarou, o Chiellini declarou que não faz sentido nenhum que o campeonato seja retomado lá na Itália, né? Na Inglaterra, cogita-se também o encerramento da temporada, só que na Inglaterra fala-se, se a temporada for encerrada, não terá campeão. Então, isto é alvo de grande discussão, porque o Liverpool tem toda a vantagem, tem toda a condição de ser campeão. A grande preocupação esportiva que nos gera, é sempre importante lembrar que o futebol é o mais importante dentre as coisas menos importantes ou desimportantes, né? As vidas estão em primeiro lugar, mas a gente tem que lembrar que existem ligas que estão a pleno vapor, a disputa do título, né? A Liga da Espanha, a Liga de Portugal, a própria campeonato italiano, né? O campeonato alemão, ainda que o Bayern esteja na frente, e quando o Bayern está na frente, a gente sabe que a chance de ser destronado é muito pequena, enfim. A própria Liga Holandesa, a Eredivisie, que nós cobrimos aqui também, a própria Liga Turca, que nós cobrimos aqui também, são ligas que a disputa pelo título está feroz, né? Então, como convencer as equipes que estão atrás
e que estão disputando com claras chances de conseguir o título, de que o campeonato deve ser encerrado e de que o campeão é quem está na frente até agora. Eu tenho uma ideia, eu faria, assim como dou esta ideia para os campeonatos estaduais no Brasil, dou esta ideia para as ligas europeias. Pega o primeiro e segundo colocado, faz uma final em jogo único quando nós nos livrarmos, espero que seja breve, desta pandemia. Eu, Adriano Garcia, faria isso. Fazer uma final até para brindar os torcedores dessas equipes, e as equipes imediatamente atrás seriam qualificadas para a Champions e Europa League, respectivamente. Isso é que eu, Adriano, faria, mas é claro que esta decisão teria de ser primeiro colocada na mesa por alguém nestas federações e segundo, teria de ser aprovada pelos clubes, porque não existe decisão monocrática, senão aí vira um negócio meio ditatorial, né? Mas este é o cenário. Na Europa é extraoficial. Uns falam em 31 de julho, outros falam em 3 de agosto, né? Mas o que se fala, e a Federação Holandesa deu uma espécie de furada nessa notícia, é que 3 de agosto seria o prazo para a conclusão desta temporada na Europa. Esperamos que até lá a situação no mundo, na Europa e no mundo, já esteja a caminho de ser contornada, tá certo? Bom, em relação à Europa é basicamente isso, a gente vai continuar com novidades. Eu acho que não faz sentido, ou pelo menos não nesse vídeo, vir aqui falar de mercado da bola. Existem algumas movimentações que estão acontecendo, mas não é a temática deste programa falar disso, desta edição aqui falar disso. Podemos vir a falar em outras edições, mas eu acho que a preocupação, em primeiro lugar, tem que ser com o encerramento desta temporada, e com o encerramento desta temporada, resguardando as vidas dos atletas, dos funcionários dos clubes, dos torcedores, evidentemente, e bem como da imprensa que cobre o esporte, o futebol ao redor do planeta, tá certo? Bom, falamos de Europa, aí vamos dar uma passada rapidinho aqui para o Brasil, porque saiu uma informação e que foi confirmada, inclusive, pela TV Globo, né, em uma carta endereçada à Federação Paulista de Futebol, uma coisa que me causa muita preocupação, Adriano Garcia, que é a suspensão da última parcela da cota de TV dos clubes, né, da cota de TV destinada aos clubes que disputam o Campeonato Paulista da primeira divisão da Série A1, né, devido à paralisação do campeonato por conta do novo coronavírus, né. Isto me causa muita preocupação, não por conta dos times grandes. Os times grandes têm receita, têm torcida, têm patrocínios fortes. Os times grandes que estão em dificuldades, isso se deve à má gestão, tá? Má gestão, péssima gestão. Dirigentes que se aproveitam dos clubes, dirigentes que sobrelucram dos clubes, dirigentes que começaram no clube com um posto de gasolina e hoje são milionários, para não dizer bilionários. Dirigentes que fazem contratos escusos, o qual o clube tem que pagar. Então, eu não estou vindo aqui, e aí vocês que estão assistindo têm inteligência suficiente para perceber as indiretas que eu estou dando. Então, eu não estou vindo aqui em defesa dos grandes clubes. Eu estou vindo aqui em defesa dos clubes menores. Porque estes clubes, eles fazem o ano no campeonato estadual. Eles dependem, principalmente aqueles que não têm divisão nacional, eles dependem da cota de televisão em muito para a sua sobrevivência, para pagar os seus funcionários, que são os mais afetados nesse tipo de crise, para pagar também os seus jogadores, que também não ganham fortunas astronômicas, longe disso, entendeu? Então, eu venho aqui em defesa dos clubes menores, porque se tem alguém que tem condição
de enfrentar esta crise são as grandes corporações. E, evidentemente, que a Globo é uma das grandes corporações existentes no Brasil. Claro que eu não vou ser ingênuo aqui e esperar que a Globo faça filantropia, né? Saiu uma notícia de que o elenco do São Paulo é contra a redução dos salários. Não cabe a mim também desejar que os jogadores sejam solidários com o clube e com o momento. Eu gostaria que fossem, mas não cabe a mim exigir isso deles, porque eu posso exigir alguma coisa de mim mesmo, não do próximo. Agora, sei que a Globo não é filantropa, mas acho uma grande covardia desassistir os clubes menores no momento crítico como esse, né? Então, realmente me causa profunda preocupação em relação aos clubes menores e espero realmente que isto seja contornado da melhor forma. Isto aqui consta esta informação, né? Então, fala aqui do Campeonato Paulista, esta nota da TV Globo, e me causa profunda preocupação que isto aconteça. Me causa profunda preocupação, repito, não com os times grandes, mas em relação aos clubes menores que vão sofrer duramente esse impacto, e aí passa também pelos jogadores que não ganham muito, mas vai afetar lá no roupeiro, vai afetar no porteiro, vai afetar nas pessoas que lavam a roupa dos jogadores, nas pessoas que fazem a faxina, nas pessoas que fazem a comida, vai afetar nestes trabalhadores que vão sofrer o impacto desta perda de repasse em relação à principal, repito, receita destes clubes menores, que é a receita da cota de televisão dos campeonatos estaduais. Então, me gera profunda preocupação esta notícia, tá certo? Bom, isto posto, aproveitei para colocar o São Paulo na roda com esta informação também. Vamos aguardar como isso se desenvolve e a gente volta aqui, se o elenco voltar atrás, se esta informação for um mal entendido, né? Tomara a gente volta aqui para dar o devido crédito aos jogadores do São Paulo Futebol Clube, né? Para encerrar o programa, uma informaçãozinha rápida. Cogita-se, ainda não está definido na NBA, que a temporada seja suprimida, bastante reduzida, para que ela possa terminar, inclusive com redução dos playoffs, jogos que possam ser realizados sem torcida e com o mínimo de gente em ginásio único, em sede única e com o mínimo de gente possível no ginásio, inclusive que esses torneios, esses possíveis, que a temporada vá direto para os playoffs, que esse possível playoff tenha uma transmissão única, né? Uma equipe de transmissão apenas transmitindo estas partidas finais da NBA, playoff reduzido, sem público, ginásio único e com uma equipe de transmissão apenas transmitida, para que tenha o mínimo de gente no ginásio possível, para que a temporada possa terminar com o mínimo de pessoas em risco, né? Mas essa é uma informação que ainda está em estudo por parte da Liga de Basquete Norte-Americano. Vamos aguardar se eles avançam nesse sentido. E é uma pena, mas, por outro lado, seria uma iniciativa de fazer a temporada terminar, né? A gente está vendo o drama nos outros esportes, né? O tênis já se cogita que não volte mais em 2020, mas a ATP quer tentar retomar os torneios lá depois de agosto. O que eu pregaria é cautela. Cautela, vamos aguardar, ver quando é que vai cessar este contágio da pandemia do novo coronavírus, que continua, na China já diminuiu, mas continua assolando o mundo, principalmente a Europa, os Estados Unidos e agora chegando ao Brasil. Vamos ver, e que possamos sair dessa o quanto antes, tá certo? Novamente a dica, se inscreva por favor no canal, tá aí no rodapé direito da sua tela e aqui no GC também.
como você faz para se inscrever. Deixe o seu comentário, deixe o seu like, indique para os amigos, compartilhe, ajuda a gente a crescer neste projeto que é feito da forma mais honesta, mais transparente possível. Muito obrigado a todos e até uma próxima.